Graça e paz. Bem-vindos à nossa matéria de Introdução à Teologia. Essa é a nossa primeira aula, uma aula introdutória. Definição. Etimologicamente falando, o termo teologia vem do vocábulo grego theos, que significa Deus, e logos, que denota estudo. Da origem grega, a palavra teologia quer dizer simplesmente estudo sobre Deus. Embora não encontremos nas escrituras a palavra teologia, ela é bíblica em seu caráter. Em Romanos 3, versículo 2, encontramos teologia toutel, os oráculos de Deus. Em 1 Pedro 4,11 encontramos logia tel, oráculos de Deus. E em Lucas 8,21 temos ton logon toutel, a palavra de Deus. Platão, do século IV a.C., usou este vocábulo com o sentido de história de mitos e lendas dos deuses contados pelos poetas. Na Grécia Antiga, os poetas foram os primeiros a se intitular teólogos, por comporem versos em honra aos deuses, uma vez que a teologia referia-se a discussões filosóficas a respeito dos seres divinos, teogonias, e do mundo, cosmogonias. No final do século II, Clemente de Alexandria contrapôs teologia e a mitologia. Aquela, na condição de verdade cristã a respeito de Deus, era superior às histórias da mitologia pagã, por exemplo, a mitologia grega. A palavra teologia parece ter sido incorporada à teologia cristã nos séculos IV e V. Referia-se à genuína compreensão das Escrituras, contudo o emprego estava restrito ao conhecimento a respeito da pessoa de Deus. A partir da teologia cristiana, obra de Abelardo, século X a século XI, passou a designar um corpo de doutrina. Os pais da igreja cognomitavam o evangelista João de o teólogo, por tratar mais detalhadamente do relacionamento interno das pessoas da Trindade. Gregório de Nazianzo, do século III, também recebeu este título, especialmente pela defesa da Trindade de Cristo. João Calvino, do século XV, foi denominado teólogo por Philippe Melanchthon, também do século XV. A palavra teologia refere-se ao estudo de Deus. Quando usada num sentido mais amplo, a palavra pode incluir todas as outras doutrinas reveladas na Escritura. Ora, Deus é o Supremo ser que criou e até agora sustenta tudo o que existe. E a teologia procura entender e articular de uma maneira sistemática a informação por ele revelada a nós. Assim, a teologia se preocupa com a realidade última, visto que é o estudo da realidade última. Nada é mais importante, porque contempla e discuta essa realidade. Ela, consequentemente, define e governa cada área da vida e do pensamento. Portanto, assim como Deus é o ser ou realidade última, a reflexão teológica é a atividade humana última. A teologia é um estudo, sempre em andamento, pois o homem é finito e não chega a um ponto de compreender plenamente o infinito, que é Deus. Deus é um ser infinito. É impossível um ser infinito ser compreendido por seres finitos, como o ser humano. O ser humano não tem a capacidade de compreender Deus, mas nós estudamos acerca Deus, acerca daquilo que Ele nos revelou, que é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós temos essa limitação, mas nós estudamos Deus. O texto bíblico apresenta Deus muito mais através do que faz, do que por meio de descrições abstratas e proposicionais. Não se deve separar teologia do conceito de revelação, pois é somente pela autorrevelação de Deus que se pode conhecer Deus. Teologia é a ciência de Deus, é do relacionamento com o homem e o mundo físico e espiritual.
É a disciplina que apresenta uma formulação unificada da verdade de Deus e seu relacionamento com a humanidade e o universo conforme a revelação divina os expõe, e que aplica tais verdades a todo aspecto da vida e do pensamento humano. Teologia não é, em primeiro lugar, produto da atividade humana, mas designa a notícia de Deus, divino e revelado por ele. Deus é o objetivo da teologia. Toda teologia se deve ao saber de Deus a respeito de si mesmo. Então, a tese do caráter prático da teologia serve somente a Deus, não ao nosso intelecto. O saber de Deus, por parte das criaturas, não poderia ser um saber prático, e sim somente um saber teórico. O conceito de teologia se expressa de modo mais claro e é plausível em medida máxima se Deus é tomado como verdadeiro e abrangente objetivo da teologia. Deus é o ponto de referência de todos os temas da teologia. Teologia não é um produto da imaginação humana. Agora nós iremos ver sobre pensadores da teologia, né? É de conhecimento geral que a palavra de Deus surgiu no contexto histórico do povo judeu. A verdade bem conhecida é que cerca de 3/4 da Bíblia foram escritos na língua hebraica, a mais saber, o Antigo Testamento, que é a maior parte da Bíblia, ou seja, 3/4. Ou seja, de 4 partes, 3 partes foi escrita em grego. E, apesar de quase todo o restante da escritura ter sido escrito em grego koiné, que é o grego comum, então a Bíblia foi escrita praticamente em 3 idiomas, né? A maior parte, que é o Antigo Testamento, em hebraico e pequenas partes em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, que era o grego comum naquela época. E que era a língua comercial da época, era como se fosse o inglês hoje em dia, que é uma língua universal. O grego koiné, na época do Novo Testamento, era a língua mais difundida naquela época, mais utilizada também no comércio. O raciocínio subjacente à ampla maioria dos documentos do Novo Testamento é nitidamente hebraico. Isso quer dizer que, embora as palavras sejam gregas, o pensamento é semítico, hebraico. Portanto, sem dúvida alguma, se há uma língua e cultura importante para os estudos bíblicos, conscientes e mais profundos, trata-se do hebraico clássico e moderno. Podemos inclusive afirmar que, sem o conhecimento das línguas originais, não é possível construir uma boa teologia cristocêntrica e exegética das Escrituras Sagradas. Século I. Paulo de Tarso, que é um dos pensadores da teologia. Nome original Saulo, ou São Paulo, o apóstolo, cerca de 3 a 63. É considerado por muitos cristãos como o mais importante discípulo de Jesus e, depois de Jesus, a figura mais importante do desenvolvimento do cristianismo nascente. Paulo de Tarso é um apóstolo diferente dos demais. Primeiro porque, ao contrário dos outros, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Por outro lado, Paulo era um homem culto, frequentou uma escola de Jerusalém, tinha feito uma carreira no templo, ele era fariseu. Como ele mesmo próprio diz, sou fariseu de fariseu. Onde foi sacerdote, destacou-se dos outros apóstolos pela sua cultura, já que ele conhecia a cultura greco-romana. A maioria dos outros apóstolos eram pescadores analfabetos. A língua materna de Paulo era o grego. É provável que também dominasse o aramaico. Educado em duas culturas, a grega e a judaica, Paulo fez muito pela difusão do cristianismo entre os gentios e é considerado uma das principais fontes da doutrina da igreja, já que, basicamente, o Novo Testamento, a maior parte, é escrita por
por Paulo, né? Que ele escreveu várias epístolas. As suas epístolas formam uma secção fundamental do Novo Testamento. Alguns afirmam que ele foi quem verdadeiramente transformou o cristianismo numa nova religião, e não mais uma seita do judaísmo. Foi a mais destacada figura cristã a favorecer a abolição da necessidade da circuncisão e dos estritos hábitos alimentares judaicos, tradicionais judaicos. Esta opção teve, a princípio, a oposição de outros líderes cristãos, mas, em consequência desta evolução, a adaptação do cristianismo pelos povos gentios tornou-se mais viável, ao passo que os judeus, mais conservadores, muitos deles vivendo na Europa, permaneceram fiéis à sua tradição, que não tem um móvel missionário. No século II, nós temos Policarpo de Esmirna. 22 de fevereiro, Policarpo de Esmirna, do ano 70 ao 160, foi um bispo de Esmirna, atualmente na Turquia. Esmirna está localizado na Turquia. No segundo século, morreu como um mártir, vítima da perseguição romana, aos 87 anos. É reconhecido como santo, tanto pela Igreja Católica Apostólica Romana, como pelas igrejas ortodoxas orientais. O santo deste dia é um dos grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. São Policarpo foi ordenado bispo de Esmirna pelo próprio São João, o evangelista, de caráter reto, de alto saber, amor à igreja e fiel à ortodoxia da fé, era respeitado por todos no Oriente. Com a perseguição, o santo bispo, de 86 anos, escondeu-se até ser preso e assim foi levado para o governador, que pretendia convencê-lo de defender a Cristo. Policarpo, porém, proferiu estas palavras: há 86 anos sirvo a Cristo, e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço o meu Salvador? Condeno o estádio da cidade. Ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo: sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. São Policarpo viveu o seu nome. Poli, que é igual a muitos, e carpo, que é fruto. Então, o nome de Policarpo significa muitos frutos, que foram regados com suor, lágrimas, e no seu martírio, nos anos 155, regado também com sangue. Já no século III, nós temos Clemente de Alexandria, Tito Flávio Clemente. Nome de Clemente de Alexandria, viveu do ano 150 a o ano 215. Escritor, teólogo e mitógrafo cristão, nascido em Atenas, pesquisador das lendas menos compatíveis com os valores cristãos, defensor da rebelião contra a opressão, que levou ao conceito de guerra justa, considerado o fundador da Escola de Teologia de Alexandria. Combateu também o racismo, que via como base moral da escravidão. De pais pagãos, convertido ao cristianismo por seu mestre patrístico Panteno, no século II, abraçou a nova fé e sucedeu-lhe como líder espiritual da comunidade cristã de Alexandria, onde permaneceu durante 20 anos, tornando-se um dos mais inteligentes e ilustrados dos padres primitivos. Entre suas obras de ética, teologia
e comentários bíblicos, destaca-se a trilogia formada por exortação, pedagogo e miscelâneas, do período de formação da patrística e pré-nicênico, com nomes da escola cristã de Alexandria. Combateu os hereges gnósticos, embora ele tenha sido instruído profundamente na filosofia neoplatônica. Decidiu voltar-se ao cristianismo. Estabeleceu o programa educativo da escola catequética alexandrina, que séculos mais tarde serviria de base ao trivium e ao quadrivium, grupos de disciplinas que constituíam as artes liberais da Idade Média. Defendeu a teologia da causa justa para a rebelião contra o governante que escravizasse o povo. Em O Discurso, escreveu sobre a salvação dos ricos e sobre temas como o bem-estar, a felicidade e a caridade cristã. Durante a perseguição dos cristãos em 201, pelo imperador romano Sétimo Severo, transferiu seu cargo na escola catequética ao discípulo Orígenes e refugiou-se na Palestina, junto de Alexandre, bispo de Jerusalém, lá permanecendo até sua morte. Como se vê, Clemente de Alexandria teve um papel importantíssimo na história da interpretação bíblica entre os judeus e os cristãos no período patrístico. Em Alexandria, a religião judaica e a filosofia grega se encontraram e se influenciaram mutuamente, criando a escola que influenciou a interpretação bíblica. Esta escola, influenciada pela filosofia platônica, encontrou um método natural de harmonizar religião e filosofia na interpretação alegórica da Bíblia. Clemente de Alexandria foi o primeiro a aplicar o método alegórico na interpretação do Antigo Testamento. A interpretação bíblica alegórica acreditava que era mais madura do que a interpretação no sentido literal. Datam do período helenístico as primeiras aproximações do budismo com o mundo ocidental. Mercadores indianos que viviam em Alexandria propagaram sua fé budista pela região. Clemente de Alexandria foi o primeiro autor ocidental a citar em suas obras o nome de Buda. Inspirados em Orígenes e na escola de Alexandria, muitos escritores cristãos desenvolveram suas obras. Por exemplo, Júlio Africano, Amônio, Dionísio de Alexandria, o Grande, Gregório, o Taumaturgo, Firmiliano, bispo de Cesareia, na Capadócia, Teognostos, Pedro de Alexandria, Panfilio e Ezequiel Elde. Na sua apostila de estudo, você vai ter todos esses nomes, e como incentivo aos seus estudos, nós aconselhamos que você faça uma pesquisa sobre esses nomes, sobre esses homens que também influenciaram o pensamento cristão naquela época. Então, essa matéria de introdução à teologia, também, como nós citamos nomes da patrística, nomes dos primeiros teólogos, ela também está em conjunto com a matéria História da Igreja. Se você comparar as duas apostilas, você vai ver que alguns nomes são citados lá, na apostila de História da Igreja, como também aqui. Então, uma complementa a outra. Continuando aqui a nossa aula, no século IV, nós temos como pensador da teologia, nós temos Atanásio de Alexandria, que viveu do ano 295 a 373 d.C., considerado santo pela Igreja Ortodoxa e Católica. Esta última reverência-o também como um dos seus 33 doutores da Igreja.
e ainda é um dos mais prolíficos padres da Igreja Orientais. Foi um dos defensores do asceticismo cristão, tendo inaugurado o gênero literário, a geografia, como a vida de Santo Antão do Deserto. Com a vida de Santo Antão do Deserto, escrita primeiramente em grego e logo traduzida para o latim, tendo se difundido com grande rapidez pelo ocidente do Império Romano. Este gênero baseava-se nas vitae de autores romanos pagãos, as vidas dos 12 Césares de Suetônio. Porém, o que Atanásio procurava fazer é tornar-se as vitae um modelo a ser seguido por todo o rebanho cristão. E é nesse sentido que é visto como criador do gênero. O que relata não tem que ser necessariamente verdadeiro. Antes, deve infundir no crente cristão a vontade de cultivar este mesmo modelo de vida. Do ponto de vista doutrinal, foi perseguido e exilado devido às acesas discussões que manteve contra partidários do arianismo. Para além disso, defendeu a consubstanciação das três pessoas divinas na Santíssima Trindade, tal como definido pelo Concílio de Nicéia em 325, no Credo Niceno. Então aqui nós iremos finalizar essa nossa primeira aula, e na nossa próxima aula nós iremos dar continuidade nesse mesmo tema. Amém? Graça e paz, e até a próxima aula.